Olá, eu sou Marcelo Ângelo, cirurgião geral e oncológico e diretor do CIMESC. Quero falar com você que está fazendo a residência médica. Eu já estive neste mesmo lugar e sei de muitas coisas que passam pela sua cabeça, e por isso te convido a assistir este vídeo e saber um pouco mais sobre essa especialidade. É importante a pessoa já seguir esse caminho desde a faculdade, não é obrigatório, mas é interessante acompanhar a cirurgia, fazer estágios relacionados a essa área, fazer a graduação, 6 anos, e é interessante que ele tenha expertise em todas as áreas, né, como um médico, para poder ser um bom médico antes de ser um bom cirurgião. A partir daí tem que fazer a residência de cirurgia geral. A residência de cirurgia geral eram 2 anos, atualmente existe uma mistura de cirurgia geral como pré-requisito de 2 anos e cirurgia geral como especialidade de 3, mas existe uma tendência, o MEC, transformar toda a residência de cirurgia geral em 3 anos, e depois se segue para uma subespecialidade, caso você queira seguir uma subespecialidade cirúrgica, que é o que atualmente a maioria das pessoas fazem, né? Então, esse tempo varia em média de 10 a 12 anos, considerando a graduação, a cirurgia geral e a subespecialidade. Eu não me recordo quando que eu decidi isso, porque parece que eu sempre quis, assim, desde que eu entrei na faculdade, né? Eu sempre achei que era uma coisa interessante, que a resolutividade da cirurgia ela é muito grande, né? Embora quando dá errado também ela é uma coisa muito imediata e as consequências são às vezes devastadoras, o sucesso do procedimento ele é mais imediato, então é uma coisa que você realmente resolve de uma maneira mais objetiva, mais pragmática, e isso para mim é uma coisa que sempre me fascinou bastante. Além de todo o conhecimento técnico, né, todas as habilidades cognitivas, que também são muito importantes, às vezes parece que a cirurgia é só uma habilidade manual, mas ela é muito mais uma habilidade cognitiva do que manual, embora a habilidade manual também seja necessária. Eu acredito que o maior desafio em ser um cirurgião é que existem muitos pontos, muitos momentos numa cirurgia, quando você define que a cirurgia vai sair, que você vai tocar adiante a cirurgia, não tem mais volta, e daí você tem que ir até o fim, não interessa que tipo de complicações que elas aconteçam no intraoperatório, você e a sua equipe tem que resolvê-las e tem que ir até o fim, não dá para dar pausa e descansar um pouco e voltar no outro dia com a cabeça arejada para resolver o problema. Você tem que, de alguma maneira, né, nem que seja uma resolução temporária, mas você tem que resolver o problema, fechar o paciente e terminar o procedimento. Eu acho que o mercado de cirurgia ainda é um mercado muito interessante, porque como existe esse caminho comum das especialidades cirúrgicas existir a residência de cirurgia geral seguida da residência de subespecialidade, a pessoa pode se dedicar somente à subespecialidade, eventualmente fazer grande parte do seu atendimento, por exemplo, num consultório, num ambulatório. Como um exemplo, a urologia, tem urologista hoje em dia que faz só consultório, não faz, ou faz muito pouco procedimento cirúrgico, né? Ou a pessoa pode ter uma especialidade que é mais eminentemente cirúrgica, que ela passa mais tempo operando. Como tem esse caminho comum da cirurgia geral, existe muitos profissionais que fazem um pouco do seu tempo com cirurgia geral e um pouco do seu tempo com a subespecialidade, ou trabalha em emergência como cirurgião geral e faz no seu consultório, ou eventualmente numa outra prática, somente a sua especialidade. Então te abre um leque bem grande de possibilidades do ponto de vista de mercado. Inclusive tem colegas que fizeram cirurgia geral e hoje em dia fazem UTI, por exemplo, que é uma coisa que não parece assim inicialmente quando se vê, né? Mas até a residência médica de UTI ela tem como pré-requisito ou clínica médica ou cirurgia geral, inclusive, ou anestesia. Eu não sabia da existência do sindicato, né? Mas sem dúvida teria sido uma coisa interessante de eu ter tido essa experiência na época, porque a gente tem muitas dúvidas. É claro, existem regras para a residência médica e eventualmente essas regras elas são descumpridas num sentido assim mais amplo, né? Não que sejam descumpridas deliberadamente, que existe algum tipo de perseguição, não é isso. Isso nunca aconteceu comigo. Mas eventualmente uma carga horária que às vezes num primeiro ano que é mais puxado, ela é extrapolada e acaba que no segundo ano você tem uma carga horária um pouco menos rigorosa, e são coisas que eventualmente se eu tivesse a quem recorrer, quem conversar, seria interessante, não necessariamente para mudar a situação, mas até para me dar uma resposta, olha, isso realmente é assim, acontece, é uma coisa que
ninguém aqui tá querendo que as regras sejam descumpridas, não é isso, mas existe uma certa maleabilidade, uma questão de bom senso. Quando a gente é residente, a gente olha, eu quero fazer tudo, eu tô aqui para fazer tudo, e a gente, depois que a gente passa por isso e tá do outro lado, a gente entende que não dá para fazer tudo e a gente tem que ter um cuidado ético muito grande para sempre que possível ensinar o residente, mas isso não pode ser às custas de um pior prognóstico para os pacientes. Primeira coisa, eu acho que a pessoa, para ser um médico competente, ela tem que ser curiosa, né? Então, assim, a pessoa não pode, eu acho inadmissível um médico, nunca ouvi falar sobre isso. Abre no Google, pelo menos, é claro, tem fontes melhores de literatura, mas se a pessoa, toda vez que ela não souber de uma coisa, se ela procurar no Google e ela pelo menos entender do que se trata, com certeza ela tem uma chance muito maior de ser um médico mais competente do que aquele, não sei e deixa passar. Outra coisa, eu acho que o médico, antes de ele ser um bom especialista, ele tem que ser um bom médico, né? Então a gente não pode, eu só quero entender da minha especialidade, se isso não é da minha especialidade, eu não quero nem tomar conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito ruim e a gente acaba vendo bastante na prática, né? E é uma coisa que eu acho que deve ser evitada e principalmente durante a formação. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que eu acho que a pessoa, para ser competente e para ter um resultado bom, ela tem que estar cercada de pessoas competentes e que também busquem ter um resultado bom, que tenham dedicação, né? E uma coisa que eu acho que é interessante é que o sindicato, a gente tem muitas pessoas que são competentes, são experientes, estão dispostas a ajudar. Então, assim como na medicina em geral, o sindicato, a gente pode estar cercado tanto na questão dos diretores médicos quanto das assessorias. Proteja a nossa profissão e junte-se a nós. Filice ao Cimesc. Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido.